Vem, Li, pode entrar aqui. Tudo bem? Nossa maravilhosa hoje, psicóloga, Boa nutricionista. Boa Tudo tarde, bem? como é que você tá? Eu Senta. tô bem, e você? Tô bem também, graças a Deus, melhor agora. Vamos bater um papo, né, sobre carreira versus maternidade, né? Porque quem passa por isso, quem está passando por isso, sabe o quanto é difícil essa decisão. Fica aquela dúvida, aquela divisão de preciso voltar para minha vida, preciso trabalhar, mas e o meu filho? Ai, não quero deixar, será que eu coloco na escolinha? Será que eu deixo com alguém? É uma dúvida, assim, acho que absurda na mente da mamãe. Nelly, conta um pouquinho pra gente, assim, como que você acha que talvez seja a melhor maneira da mamãe administrar isso nesse início de volta? Então, quando a gente chega nessa fase, o que me trouxe para esse tema, inclusive, foi a minha chegada na maternidade recente. Eu tenho uma bebê de 11 meses. Certo. Então, isso também foi algo que foi uma decisão que eu precisei tomar recente. E foi daí que muitas pessoas que já acompanham o meu trabalho e que sabem que eu, enquanto psicóloga, trabalho há muito tempo orientando as pessoas nessas questões de decisão, de mudança, de vida, de carreira, transição de carreira e tal. E agora, nessa fase? Tenho visto aí você para lá e para cá com a sua bebê e a sua carreira continuando. Como que funciona isso? E eu tenho falado muito para as mães o seguinte, é o melhor momento para que elas deem o passo para empreender. Se essa mulher ainda não empreende, ele é um momento para ela poder pensar, porque hoje nós estamos numa fase ainda mais pós-pandemia, em que mais do que nunca o mercado ele tem muitas oportunidades online para as mulheres. Muita. E nesse momento eu acho que é o momento que a mãe busca mais flexibilidade no tempo. Até uma pergunta que eu queria te fazer. Como que as mulheres estão buscando melhorias, né, no seu trabalho, por exemplo, nesse momento? Você acha que um caminho é empreender? Sim. Não só acho, como eu vejo e eu ouço isso, eu recebo esses feedbacks de muitas mulheres, outras colegas também que estão nesse momento passando por essa mudança. Elas acabaram de ter seus bebês e de repente não se sentem mais identificadas com a rotina de ficar fora o dia todo como era antes. Porque agora elas têm outras demandas, elas estão no momento onde há período noturno da vida de uma mãe de criança pequena, porque as crianças elas vão chegar na idade escolar, né, Kelly? Então, quando chega a fase escolar, não tem o que fazer. A criança vai começar a ficar um período que essa mulher ela vai poder também voltar a dedicar para um trabalho que ela faça fora de casa. Mas nesse primeiro momento é muito importante que aquelas que conseguem adaptar a sua rotina, que elas adaptem e realizem esse trabalho perto das crianças. Por quê? Toda a presença materna nessa primeira infância, ela vai fazer uma diferença não só agora, mas vai impactar toda a vida dessa criança até quando ela for um adulto. Então, essa formação de identidade, a formação de crenças que a criança vai receber a respeito de como ela vai enxergar o mundo, a si mesma, as outras pessoas, esse estabelecimento de limites quando ele é dado pela própria mãe, é completamente diferente do que quando essa criança ela recebe uma influência maior de terceiros. Sim. E essa mãe vem só num momento, no final do dia, e ela não quer ter, por exemplo, desconforto com o filho. Então, para essa mãe, ela acaba muitas vezes flexibilizando para ter momentos mais agradáveis com a criança e deixando muitas vezes de dar o limite que essa criança precisaria em alguns aspectos. E eu vejo isso no consultório, como que isso resulta lá na adolescência e essa criança acaba trazendo consequências para ela lá na frente. Entendi. E quais são as vantagens de continuar, por exemplo, no online? Eu acho que para quem está fazendo uma transição de carreira ou até mesmo para quem está nessa questão de maternidade, né, versus carreira, é um caminho, acho que um pouco mais fácil hoje, né? Sim. Nós estamos com oportunidades de vários aspectos. Então, por exemplo, hoje tem pessoas que vão para o online para ensinar coisas que elas já sabiam e elas passam a compartilhar o conhecimento delas na forma de cursos, na forma de mentorias. Outras pessoas, elas exercem a carreira até semelhante com a que era no presencial. Um exemplo que eu gosto muito de dar é, por exemplo, a pessoa que ela era secretária em alguma clínica, em algum escritório. Ela consegue hoje transitar para o online e ser uma assistente virtual, porque tem vários profissionais que procuram esse recurso hoje para suas empresas e é essencial. Então, ela vai realizar um trabalho muito parecido, só que ao invés dela atender o telefone e fazer os agendamentos das reuniões, das consultas de dentro de um consultório, ela vai falar com essas pessoas de dentro da casa dela. Através do WhatsApp ali da empresa. Então, ela não precisa estar no local físico da empresa de quem
contratou os serviços dela. E ela não precisa, por exemplo, ser assistente virtual de uma única empresa. Ela consegue, inclusive, oferecer esse serviço para mais pessoas. Sim. E aí ela vai empreender, ela vai prestar um serviço de assistente virtual, de algo que ela já sabe fazer. Eu acho que foi uma junção, de certa forma, de duas coisas aí. A tecnologia, que vem cada vez mais avançando, Sim. trazendo, né, essa facilidade, e também a pandemia. Sim. Porque eu acho que na pandemia as empresas conseguiram perceber que não era tão necessário os funcionários estarem ali todos os dias. E até mesmo eles têm menos custos com isso, Sim. né, tendo os funcionários em casa. Sim. E é a oportunidade de essa pessoa, como eu falei agora, de ao invés dela oferecer o serviço apenas para uma empresa como uma funcionária CLT, ela tem a oportunidade de fazer com que esse serviço dela ele tenha uma escala maior, porque ela consegue oferecer para mais pessoas, né? Então, existem várias oportunidades. Tanto de uma pessoa, por exemplo, ela pode ter um e-commerce. Hoje existem e-commerces de vários tamanhos. E se a pessoa fala, mas não sei por onde começar, eu não tenho recurso para começar, ela pode, por exemplo, ter um brechó online. Até isso hoje é possível fazer. Antes era algo que a gente pensava que seria alguma coisa que tem lá no centro da cidade ou num bairro. Não, hoje até de forma virtual tem muitas pessoas fazendo renda dessa forma. E você tem um método para ensinar mulheres a empreender no online? Por que foi criado? Então, na verdade, não é um método para ensiná-las a empreender. Ele é um método que ele organiza, ajuda essa mulher a ordenar a vida dela dentro de 5 pilares que fazem com que ela consiga conciliar a carreira com a maternidade. Porque eu vejo que esse é um desafio que a maioria das mulheres enfrenta, porque elas ou não têm, aí entram os 5 pilares, né? Ou elas não têm uma espiritualidade bem desenvolvida, então elas acabam sendo mais ansiosas, mais medrosas, elas não têm muita coragem de dar certos passos que elas gostariam. E isso tem muito a ver com o desenvolvimento também dela da fé, da espiritualidade. Então, essa conexão que essa mulher desenvolve com Deus impacta muito também os passos que ela precisa tomar e até o sentido da missão dela no mundo. Então, esse é um dos pilares. O outro pilar é a cura emocional. Como eu trabalho como psicóloga há mais de 10 anos, isso também é algo que eu oriento elas a ordenar na vida dela. Uma mulher que está com a autoestima em dia, que se sente autoconfiante, ela vai conseguir dar passos não só na carreira, mas até mesmo enquanto mãe, para que ela seja o que eu falei agora há pouco, para que ela seja aquela mãe que consegue estabelecer limites. Então, a vida não fica aquela bagunça, porque ela é uma mãe que ela consegue ser firme. Sim. Né? Então, uma mulher que tem o emocional curado. O terceiro pilar é o pilar em que essa mulher vai ordenar a vida dela com o companheiro. Ela e o marido vão ordenar os papéis, vão realmente estabelecer ali uma parceria e vão juntos estar olhando numa mesma direção. E dessa maneira, o marido ele se torna um apoiador dela, não só no papel dele enquanto pai, que cria junto com a mãe, mas também o papel de apoiá-la nos objetivos profissionais. Então, ele não é um homem que vai ficar inseguro com a esposa dele que está ali crescendo, que também está empreendendo. E ele também não vai entender que essa mulher ela precisa dividir igualmente certas despesas com ele se ela tem também o comprometimento com as crianças que estão pequenininhas. Entendi. Então, eles vão ordenar esses papéis. Já no pilar, que é o quarto, que são 5, o quarto pilar, ela vai cuidar da saúde física. Aí entra a minha experiência como nutricionista. Uma mulher que performa na saúde física, ela vai conseguir ter disposição para ser a mãe que ela precisa ali dar conta de correr atrás das crianças, de lidar mesmo com os desafios do dia a dia, ter energia para pegar essa criança no colo, para fazer o que precisa. E ela também vai ter uma cognição ótima para o trabalho. Então, ela vai conseguir fazer o que ela precisa, ter boas ideias, ela não vai ser aquela pessoa que está sempre cansada, fadigada, sobrecarregada, porque a saúde física está ajudando. E, por fim, entram as oportunidades de empreender de forma online, que é onde, no quinto pilar, eu falo sobre a carreira. O que uma mulher hoje ela precisa cuidar para que ela, quando vai olhar para essa carreira sob uma ótica digital, no online, quais são as oportunidades de mercado que ela hoje pode aproveitar e que talvez, por ter uma mentalidade mais fechada, ela não estava percebendo. Entendi. Né? Isso você faz de acordo com cada perfil ou você consegue, de uma forma mais assim, ampla, demonstrar quais são as melhores oportunidades que estão acontecendo no mercado online? Então, lá dentro do método, nesse pilar de carreira, eu apresento várias possibilidades. Claro que cada uma vai se identificar com uma dessas possibilidades mais específica. Por exemplo, eu estava o dia todo dentro de uma clínica durante mais de 14 anos.
E quando veio o momento de gestação, o momento do nascimento da minha filha, eu passei a trabalhar 100% online desde a gravidez. E dali surgiu um outro empreendimento que hoje é o meu principal empreendimento, que é onde eu me posicionei ali como mentora e também como professora, compartilhando com as pessoas toda essa experiência na forma hoje de algumas metodologias. Entendi. E aí, dessa forma, eu consigo estar de dentro da minha casa também com a minha filha. E hoje, quais são assim, as principais oportunidades que você tem conhecimento, no caso, no mercado de trabalho online para mulheres? Tanto essa que eu te falei, da pessoa adaptar a carreira dela. Por exemplo, uma profissional liberal da área da psicologia, da área da nutrição, ela pode fazer o atendimento online. Hoje isso é liberado, isso é permitido por lei. Ela pode continuar o trabalho dela de forma online. Então, ela apenas vai migrar de um consultório para um escritório virtual, onde ela vai fazer o teleatendimento, tem todo um processo com segurança, tanto para o paciente quanto para ela, né? A pessoa que tem, por exemplo, a carreira de uma atendente, ela pode passar a ser uma atendente também de uma forma virtual. A pessoa que tem algum conhecimento que ela gostaria de compartilhar, inclusive conhecimento na área de culinária, ela pode fazer e-books, cursos, onde ela vai gravar esse conteúdo e ela vai fazer formatado na forma de um curso, de um treinamento, onde ela vai ensinar. Tem muitas pessoas que hoje exercem profissões novas porque aprenderam com microempreendedoras que pegaram o conhecimento delas e transformaram numa metodologia e hoje estão vendendo. Existem várias plataformas onde a gente pode colocar os nossos métodos para poder vender ali e as pessoas encontram. Como a gente encontra um produto numa prateleira, existem as prateleiras digitais. Sim. Então, essa mulher pode também ter os produtos ali digitais que vão trazer para ela ou um conhecimento que ela precisa ou até mesmo uma formação nova, uma profissão nova que ela vai aprender. Entendi. Eu sei que é muito relativo isso, mas acho que é importante a gente falar, né, com o pessoal que está nos assistindo, porque tem talvez algumas pessoas que não têm um conhecimento total na questão de lucro. Quanto isso pode ser lucrativo? Muito mais, muito mais lucrativo do que o negócio presencial. Vou te dar um exemplo. Tá. Nesses meus 15 anos de atendimento clínico, quando eu estava ali com o paciente, eu estava com um paciente por horário, certo? Então, eu entrava ali, começava a atender às 7 horas da manhã e até à noite, a cada hora tinha uma pessoa na minha frente. Quando eu vou para o online e eu crio uma metodologia, eu tenho todo aquele trabalho do dia onde eu vou fazer a gravação, né? Alguém vai fazer essa edição, eu vou investir nisso. Isso se a pessoa já quiser começar fazendo isso num formato mais profissional, porque ela pode até mesmo gravar com o celular dela e fazer uma edição que talvez não seja tão profissional para ela testar num primeiro momento. Mas depois, quando essa metodologia está pronta, ao invés de ser uma pessoa por horário, quando essa metodologia ela é colocada para venda, é um número infinito de pessoas que podem comprar, desde que entendam o idioma que o curso foi gravado. Sim. Essas pessoas podem ser pessoas que entendem português e nem moram aqui no Brasil, e elas podem comprar de qualquer lugar do mundo. Então, isso não ocupa mais aquela mesma hora por pessoa. A internet é um ambiente onde a gente consegue escalar as vendas de uma forma que a gente não conseguiria se fosse para fazer esse atendimento 1 a 1. Exatamente. É conta realmente de mais e menos, né? Sim. Porque antigamente as pessoas que trabalhavam com comercial, por exemplo, vendiam um determinado produto, que seja de salão de cabeleireiro. Ele iria de salão em salão. Sim. É que claro que cada segmento é de uma forma, mas Sim. quando você quer atingir o consumidor final, né? Aqui, gente, 24 horas o pessoal tá ou na televisão ou com o celular na mão. Então, ali você consegue realmente atingir muito mais pessoas de uma vez. Então, por conta disso, o seu trabalho ele vai ser apresentado para mais pessoas de uma vez. Você não vai precisar ficar batendo na porta de um por um. Sim. Então, é muito mais lucrativo do que você ficar 1 a 1. Sim. Na internet, você vai conseguir lucrar muito mais. Sim, e outra, talvez a pessoa está vendo e falando assim, mas eu não tenho algo que eu gostaria de compartilhar, um conhecimento, eu não sei. Tá, mas olha só, todo mundo que se posiciona dessa forma como eu escolhi me posicionar, que a gente chama de expert, que é a pessoa que está ali como um especialista, todo mundo precisa de equipe. Então hoje tem várias profissões novas que há alguns anos não eram conhecidas e que hoje nós que estamos nessa posição de especialistas precisamos. Então hoje a minha equipe ela é maior do que era na minha clínica presencial, com pessoas que moram em outros estados. A minha equipe, eles não são daqui de São Paulo. Uma ou outra pessoa que são prestadores de serviço são, mas eles estão em outros estados prestando serviço de dentro da casa deles. E eles não precisam aparecer com o rosto deles ali na internet para compartilhar informação. O que eles precisam é
dentro da determinada função para a qual os serviços deles foram contratados, eles exercem de dentro da casa deles. Então, tem, por exemplo, lembra que eu falei da assistente virtual? Sim. Todo expert, ele precisa, por exemplo, de pessoas que trabalham no suporte, que tem que ser pessoas que, de uma forma ali, né, pelo WhatsApp, elas conversam com os alunos, esclarecem dúvidas, principalmente essa parte de tirar dúvidas. O aluno teve alguma dificuldade na hora de efetuar a compra, de colocar os dados do cartão. Essa pessoa que está no suporte, ela está da casa dela o tempo todo ali pelo celular ou pelo computador, né, através ali do WhatsApp online, conversando com os alunos, com os clientes desses infoprodutores, que são as pessoas que estão criando esses métodos, esses cursos. Então, existem várias áreas hoje dentro do digital que uma pessoa pode prestar serviços para outras pessoas que ela não precisaria colocar ali o rosto dela também na internet. E para as mulheres que estão, né, nessa indecisão, nessa dorzinha no coração, que dicas você daria para elas empreenderem? Então, pegando esse contexto agora, me acompanhem na rede social, que vocês vão conseguir ter ali muitas oportunidades. Eu estou falando sobre isso o tempo todo, né, para que elas possam, de fato, ter mais contato com esse tipo de oportunidade. E além disso, que você nesse momento entenda, essa fase agora que você tem crianças pequenas, ela é uma fase que ela vai acabar. Durante esse período, se você sente hoje no seu coração que você quer ser essa mãe presente, que é o que eu realmente apoio que as mulheres façam, pensando não só agora, pensando em longo prazo, porque eu sei que isso vai impactar lá na frente e vai impactar essa mãe agora. Porque eu também, como nutricionista, já vi muitas mulheres, por não seguirem o que de fato elas gostariam de ter feito, elas acabaram, por exemplo, sentindo culpa e comendo mais e ganhando peso por conta disso. Sabe? Estão fazendo um trabalho que perdeu o sentido depois que elas entraram nessa nova fase e aí acaba ficando, sabe o quê? A conta acaba caindo na maternidade. Ah, foi depois que eu virei mãe que eu engordei. Não. Às vezes essa mulher ela está indo contra o que ela gostaria de fato de fazer, se obrigando a fazer uma outra coisa que nesse momento não está fazendo sentido. Mas entenda, hoje existem muitas oportunidades. Então a dica que eu dou é, se permita, abra sua mente, pesquise, realmente vai para a internet, pesquisa. Quais oportunidades hoje você pode, online, de realizar um trabalho sem que você precise sair da sua casa, sair de perto dos seus filhos aí, poder aproveitar, cuidar mesmo de pertinho deles e também fazer o seu dinheiro. Sim, né? Porque a gente sabe que as mamães, as mulheres, elas têm uma carga, assim, significativa, né? A gente tem que estar... você estava falando dos 5 pilares, né? Tem que estar cuidando do corpo, da mente, aí você tem que dar conta ali, de certa forma, da casa, trabalhar fora e tem o bebê, então parece que é uma culpa eterna que a gente está sempre... E pode crescer, pode ficar adolescente, você fica sempre se culpando. Ai, dei pouca atenção hoje, né? Não para que não aconteça isso. Então, assim, você organizar melhor, né? A mulher que empreende, inclusive, como eu falei, como ela não vai ficar limitada, ela pode ter um trabalho que ele é muito mais lucrativo, ela vai, com esse processo do empreender, conseguir trazer pessoas também para colaborar naquilo que é delegável. E uma coisa que eu gosto muito de frisar, e eu falo isso sempre lá na rede social, não terceirize essa presença sua com seu filho. Terceirize o que é terceirizável. Sim. Delegue o que é delegável. Sim. Então, se você hoje tem o seu empreendimento e você lucra com isso, você consegue que outra pessoa te auxilie em algumas coisas para que você tenha mais tempo disponível para dedicar para os seus filhos e também tenha mais tempo disponível para dedicar para esse negócio digital que você começou a desenvolver. E quais são os principais desafios, né, que as mulheres enfrentam ao ter essa oscilação entre carreira e maternidade? A cobrança que as pessoas, que as mulheres se permitem ter de quem está dando opinião de fora. Essa é a principal. E aí eu acredito verdadeiramente que uma mulher que tem um emocional mais fortalecido, independente da opinião de fora, isso não vai abalar e afetar as decisões dela. Sim. Acho que esse é um dos principais. O fato também, e acho que tudo tem muito a ver mais com essa parte do emocional. Quando ela tem inseguranças, quando ela não se sente também tão conectada com o cônjuge, quando eles não conseguem falar a mesma língua do que está sendo feito, isso faz com que essa mulher viva muito mais dúvidas, muito mais desafios, muito mais medos, muito mais sobrecarga. Essa questão da sobrecarga materna, ela é real. Eu não estou fechando os olhos para ela, mas para que ela não seja como ela vem sendo, ela precisa de um cuidado especial no quesito emocional dessa mulher. Ela precisa de um cuidado do emocional. E hoje, também eu tenho acompanhado aí que agora as mulheres elas têm o direito a buscar
esse suporte emocional também de uma forma gratuita. Já tinha, e isso está sendo mais fortalecido agora. As mulheres dessa fase de gestação e puerpério. Então isso é muito importante. E eu gosto muito de lembrar isso. Talvez essa pessoa, mas eu não tenho hoje o recurso para buscar ajuda para trabalhar meu emocional. Todas as clínicas escola de universidades, os alunos que estão se formando, eles fazem o atendimento gratuito e é supervisionado já pelos professores. Então é um atendimento de qualidade e essa pessoa precisa buscar as universidades, porque todas têm a clínica escola, e dar o nome para poder ela entrar ali na lista dos pacientes que serão atendidos. Sim. E além disso também as policlínicas, esses ambientes também oferecem atendimento gratuito de psicoterapia, não só para mulheres, oferecem para a população de uma forma geral. Tá vendo só? Baita informação aí, Sim. né? Então assim, é muito importante, porque a informação não vai bater na sua casa, você vai ter que procurar. Então eu tô te contando isso aqui agora, procure. Né? E tem um tempo assim, porque tem mães que querem voltar depois que o bebê completam 3 aninhos, porque já sabe falar, já pode talvez ir para a escola, porque mesmo ela fazendo trabalho de casa, às vezes é difícil estar com a criança lá, o bebê, né? Quer colocar meio período ou com 8 meses. Você acha que depende 100% do que a mãe sente? Ou depende do que ela sente, porque se for para eu poder falar do ponto de vista emocional, é importante que essa criança esteja com essa mãe realmente o máximo de tempo possível nesses primeiros anos. Por quê? Se essa criança vai ser influenciada por uma outra pessoa, o que a gente precisa entender? Quando a gente se torna adulto, aquilo que para nós é certo ou errado, bom ou ruim, e aquilo que tornou o nosso emocional um emocional mais blindado ou um emocional mais fragilizado, teve a ver com quem influenciou a nossa infância. Teve a ver com isso, porque começou lá. Então, uma criança que já teve uma base emocional forte, uma identidade sendo formada de uma maneira mais forte, uma criança que teve um apoio, um incentivo que ela precisa para ter esse emocional mais fortalecido e crescer mais saudável do ponto de vista emocional, ele precisa ser realmente um papel do pai e da mãe. Quando nós delegamos isso, nós não temos como controlar. Sim. Não temos. Então, se é uma outra pessoa que passa a maior parte do tempo influenciando essa criança vai receber principalmente as crenças dessa pessoa, Sim. as verdades sobre a vida dessa pessoa, o ponto de vista dessa pessoa. Porque não tem como comparar. Imagina, essa mãe está ali às 6, 7 da tarde, que é 7 da noite quando ela chega, e essa criança já está perto do horário de dormir, certo? Sim. Ela já vai dormir ali, as crianças dormem por volta de 7, 8. E aí, depois no outro dia, durante o dia todo novamente, outras pessoas estão influenciando. Não, a conta não fecha. Não tem como você acreditar que as suas crenças vão ser maiores. Porque você está passando uma parcela do tempo dessa criança acordada muito menor do que uma outra pessoa que está com ela todos os dias. Sim, com certeza. E me explica um pouco mais, você faz uma consultoria, você tem algum curso, esse método que você aplica, como que ele funciona? Esse método ele é um método online, 100% online. Então, quando ele se chama método Mulher Bem Disposta, então neste método ele vai ter vários módulos contendo esses 5 pilares, onde essa mulher ela vai em videoaulas gravadas, ela vai conseguir aprender e compreender de uma forma muito mais ampla do que o que a gente está conversando aqui, o passo a passo para que ela possa organizar, ordenar esta vida que ela vem levando, porque aí muitas mulheres começam a entender, nossa, agora eu entendi por que eu coloco toda a energia no meu trabalho e não lucro. Às vezes ela está cheia de crença disfuncional sobre dinheiro e ela vai precisar trabalhar primeiro a mudança de crença. Se ela não trabalhar, não vai mudar só dela querer. Ela precisa de um processo onde alguém esteja direcionando, mostrando, trazendo para que ela possa ter consciência das coisas. E é isso que o método Mulher Bem Disposta faz. Ele traz consciência e ele ensina na prática os passos que essa mulher precisa dar para organizar essa vida e, de fato, viver uma vida que vale a pena sem que ela precise terceirizar essas crianças pequenas para poder dedicar para um trabalho que talvez ela vai apenas pelo dinheiro, mas não está realmente de corpo e alma lá. Sim, com certeza. Acho que foi um bate-papo muito legal, né, de interagir, porque eu acho que muitas pessoas que estão nos assistindo estão passando por isso nesse momento, né, dessa questão de ter que sair de casa ou que não sair e voltar ao trabalho de uma forma geral, né, ter que deixar o bebê ou simplesmente ter que colocá-lo em algum lugar. E só quem passa por isso, gente, sabe o quanto isso dói na mamãe. Então eu acho que hoje as mamães estão procurando cada vez mais atividades que sejam flexíveis, que ela possa ali organizar os horários, vou deixar na parte da manhã
mas na parte da tarde eu vou estar em casa e vice-versa. Sim. E essa conexão que você tem com o seu filho, você poder estar com o seu filho um tempo maior é um privilégio. É um privilégio. Então a gente tem que aproveitar ao máximo. E é uma missão. Com né? certeza. E a gente precisa abraçar ela da melhor maneira Com possível. certeza. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Deixe seus contatos para quem quiser conhecer mais um pouco do seu trabalho. O meu contato, então, todos os locais que você procurar por Lídia Noé, você vai encontrar podcast, vai encontrar meu canal no YouTube e no Instagram, @LídiaNoé1. @LídiaNoé1. Lá também vai encontrar, inclusive, muito do que a gente conversou aqui, na forma de conteúdos diversos, para realmente começar esse processo de expandir a visão e de se permitir dar passos diferentes de tudo aquilo que talvez essa mulher veio vivendo e de repente ela fala, poxa, mas era isso. Sim. Eu ainda não tinha pensado, né, Com certeza. por esse lado. E além de tudo, né, por ter a questão da psicologia também, aí você consegue entender às vezes melhor o que pode estar acontecendo, como você falou, de crenças. Sim. Né, para tirar essa crença, porque às vezes você precisa desconstruir uma coisa para você conseguir construir outra. Exato. E até essa jornada da mulher bem disposta, na verdade, é a jornada que eu vivi. Sim. Né? Então eu transformei essa jornada que eu vivi, que hoje eu vivo como mãe, como empresária, para que eu possa também colaborar com que outras mulheres façam isso hoje. Com certeza. Né? Muito obrigada, viu, pela sua presença. Depois você volta mais vezes, que a gente abre mensagem para a galera tirar dúvidas aqui com a gente, fazer um desabafo, enfim, que a gente sabe que essa fase é meio difícil, dependendo do momento, né? Gente, eu quero saber o que nós teremos na nossa cozinha hoje, hein, Babi? Olha,